Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo agora. Muito obrigado pela sua companhia em qualquer lugar do país ou do mundo. Estamos aqui para mais um episódio, nosso quarto episódio, para falarmos de algo que nós consideramos muito interessante para o nosso autoconhecimento, desenvolvimento. E, bem, eu tenho aqui a satisfação de ter ao meu lado nosso amigo Álvaro Blazina. Grande Álvaro. Que bom, estamos juntos novamente, um momento glorioso, extremamente prazeroso, que enriquece a alma, dentro deste momento em que a gente vê a turbulência Sim. que vivemos, da qual não temos como fechar os olhos, o sentimento de descobrir ou de sentir ideias que nos pareçam interessantes para compartilhar, parece quase que não um prazer, mas uma obrigação de dizer: estou pensando isto aqui, não estou impondo, não estou indicando ser dono da verdade, superior a qualquer outra ideia, mas pelo menos eu estou colocando aqui sentimentos, observações, buscas, ciência, para quem sabe darmos um grãozinho de areia para ter um pouquinho de ângulo de visão maior. Sim. E quem sabe, sim, através dessa explanação, encontramos respostas, né, a tantas perguntas que hoje se formulam e não se consegue responder com eficiência, né? Sim, verdade. Então, é uma mistura do amor pela vida, amor pela humanidade, da preocupação, porque creio que o caminho não seja fechar os olhos para a realidade, nem, como dizemos no Brasil, tapar o sol com a peneira, que seria mais ou menos como nublar nossa vista para não ver aquilo que deveríamos ver. E, quem sabe, todos dando nossas ideias, sempre sem divisionismos, sem oposições, muito menos sem antagonismos, mas sim somando, né? Então eu fazia uma reflexão de que bonito que a gente conversou sobre essa ideia, foi surgindo de forma absolutamente espontânea, por um prazer de trocarmos ideias juntos. Nunca colocamos materialismo nesse projeto. Sim, é verdade. Nunca colocamos egos, nunca colocamos desejos de fama, mas sim quase que uma necessidade de compartilhar. Sim. Olha, estou com essa ideia aqui. Primeiro policiamento. Não pode ser uma ideia fantasiosa, não pode ser uma ideia ficção. Tem que ter uma linha de raciocínio lógico, tem que ter uma resposta, tem lógica aquilo que estou pensando. Então, por que não compartilhar? Nesse nosso, acho que já é o quarto episódio, quem vai percebendo, e você que estiver assistindo, de repente poder assistir os outros 3 episódios que nós já gravamos, vai perceber que a base dos estudos da nossa conversa é a questão genética. E os próximos, que nós vamos fazer vários, também vão levar nesse mesmo caminho de entendimento. Mas eu já queria aqui já perguntar para o senhor o seguinte, considerando que percebemos esse conhecimento do quanto a genética vai influenciando o nosso comportamento, uma vez que nós sabemos disso e, entre aspas, né, praticamente somos reféns disso, o que fazer com essa informação? Bom, é muito interessante sua pergunta. Primeiro é que dizem que para você crescer, o mais importante é estar informado, né? Uma vez que eu tenho consciência de que é um processo, que esse processo é amparado pela ciência, que é inconteste até hoje, uma vez que eu tenho aquilo que chamamos consciência de que um processo funciona dessa maneira, certamente eu tenho ferramentas, uma vez que eu conheço, de conviver, lidar ou tomar decisões cientes de como funcionam, né? O princípio fundamental de uma solução é conhecer como que os elementos que compõem aquela situação se comportam, como funcionam, como me conduzem ou como me induzem, né? Então, a ideia é encontrar
com o máximo de clareza possível como as coisas funcionam para o meu comportamento, para quando eu tiver qualquer tipo de emoção, positiva ou negativa, saber isso me aconteceu porque acontece um processo determinado, biológico, científico, em contexto, que me leva a tal tipo de reação, né? Me parece que é uma ferramenta fundamental e a que se utiliza em psicologia, em psiquiatria. Primeiro, me conhecer, para uma vez me conhecendo, saber onde estão minhas fraquezas, onde estão meus comportamentos, que eu possa, uma vez que eu os conheço com mais profundidade, lidar com eles, corrigi-los ou encontrar rumos diferentes para minhas reações, né? Mas é interessante isso que o senhor está dizendo, porque normalmente o autoconhecimento está muito associado a questões só do pensamento. Como que eu penso e como que eu identifico, como que eu reajo a determinadas situações. Porém, você traz uma outra linha de visão que é o que sustenta o pensamento ou o que gera o pensamento. Exatamente. Que é a questão física, a questão genética. Pense comigo, quando eu digo o que eu penso, aí eu estou afirmando ou sugerindo de que eu tenho autonomia, eu estou, digamos assim, inibindo a ideia de que há algum impulso que me induz a determinado tipo de pensamento, né? O exemplo que já demos e que continuamos a entender de que assim, como estrutura básica, como alicerce ou como ponto de partida, é o seguinte: qual é a lei universal da vida para o reino animal principalmente? Você nasceu, então a minha brincadeira, se me permitem com todo respeito de falar sobre a vida como uma engenharia ou como uma brincadeira, como um propósito, é te manter vivo. Primeiro ponto. Mas isso já sei, parece óbvio, mas é algo que a gente faz de forma espontânea, mas às vezes não para. Sim, realmente, a lei da vida me diz me manter vivo, me manter muito vital e saudável, passar meus genes para uma nova geração, porque o grande barato da vida são as novas gerações, e cuidar muito dessa nova versão como sendo algo até mais importante do que eu, porque é uma nova etapa e um avanço daquele que é o propósito da vida, que é criar novas versões. Todos os seres vivos estão aqui para criar de uma forma ou outra novas gerações que são novas versões. Que associado ao conceito darwiniano de evolução ou de mutações que fazem novas ideias ou novos seres que demonstrarão, uma vez que mutados no ambiente, se é realmente uma evolução que se adaptou melhor ou não, mas a essência, a brincadeira da vida, se conseguimos resumir, é isso. Todo o nosso comportamento, tudo que fazemos, está obedecendo algum desses elementos. Eu estou me alimentando para me manter vivo, ou eu estou me preservando de predadores ou de doenças para me manter vivo, eu bebo água para me manter hidratado, para me manter vivo. Esse é o primeiro elemento. Então, claro que isso se ramifica em coisas muito complexas, sem dúvida nenhuma, mas as atitudes que temos, uma delas é me manter vivo, outra me manter muito energizado, não obrigatoriamente sinônimo de me manter vivo na minha visão, modestíssima visão, porque muitas vezes é simplesmente me manter, ter o recurso só para me manter vivo, outra coisa é me manter saudável. Sim. A outra é o comando de passar meus genes para uma nova geração, e isso implica uma ramificação enorme, né, de atitudes que envolvem isso. E a outra é proteger a nova versão. Essa nova versão, ela necessariamente, né, que a gente entende como os nossos filhos. Sim. E aí a gente pode até entrar na questão do tema de hoje, que é como que o cérebro acaba sendo atingido por isso. Isso, essa nova versão, a genética também influencia de que novas codificações serão inseridas ou já estarão ali na base da estrutura desse novo cérebro que vai começar a existir? Sim, com certeza, porque a teoria de Darwin é simplesmente que as novas versões, algumas ou muitas delas, serão mutações genéticas que implicam numa nova versão da minha espécie, né? Tanto física como fisiológica, como comportamental.
E isso que vai fazendo com que a espécie vá evoluindo dentro da sua condição a seres cada vez mais, como que eu posso dizer, me permitindo a redundância, mais evoluídos do que já existia, né? Então, tudo que envolve o comportamento é para atender isso aí, esses elementos que são a vida, né? O que acontece? Eu passo muitas horas, me fascina, e me fascina também pela admiração que me inspira tudo que a neurociência vem descobrindo, né? O estudo do cérebro, talvez a coisa mais complexa, mas mais fascinante que nós temos, né? E como tem material hoje em dia que está muito democratizada a informação sobre tudo que envolve aquela máquina, aquele super hipercomputador que todos nós temos, né? É fascinante e a cada dia me permite aprender mais coisas, né? Inclusive porque o cérebro não é fixo, ele é evolutivo também, né? Mas eu me faço essa pergunta com todo o respeito me faço esta pergunta, mas quem fabricou o cérebro? E é uma pergunta forte, porque é fascinante. Então, às vezes me vem, e eu compartilho com vocês o seguinte, digamos que, e gosto muito de utilizar esse recurso para conseguir objetividade. Chegou um extraterrestre. Por que eu proponho utilizar esse recurso? Para tentar me eximir da minha condição de ser humano, que às vezes me tira a objetividade. Eu, enquanto ser humano, quero proteger minha espécie. Então, se alguém vê de fora e vê um carro de Fórmula 1, né? Ou um grupo de... Nossa, o que é isso aqui? Vamos tentar descobrir. É uma coisa complexa, não tem dúvida que é complexo. Bom, vamos tentar descobrir cada parafusinho, cada instalação, cada recurso mecânico, cada hidráulico, para descobrir o que é. E aí os extraterrestres dizem, isso é um equipamento para se locomover. Ah, que bom, tá ótimo. Tem que ter o quê? Rodas, tá bom. E aí começar a descobrir cada coisa. Mas vai ter pontos em que vai encontrar fios ou chips que vai dizer, isso aqui, que função teria? Por que eu digo isso? Qual seria a melhor pergunta? Vamos tentar encontrar os engenheiros que fabricaram isso aqui para me explicar que função tem cada coisa que esse carro de Fórmula 1 tem e para que serve. E por que eu digo isso? Porque se eu entendo de que, de novo, está se unindo o espermatozoide e o óvulo, se formou uma célula e daí vai se originar todo o processo de fabricação, de produção, de geração de um novo indivíduo. Além da parte física, que vai ter as pernas para se locomover, o coração para circular, os pulmões para se oxigenar, eu, como o reino animal é de seres que se movimentam, que têm que tomar decisões, atitudes das mais variadas, eu preciso uma central para processar isso e que esse indivíduo cumpra a função dele, que é estar vivo, estar vital e passar os genes para frente. Então, o que é fascinante é pensar de que existe um sistema e que a única explicação lógica não é só explicação. A ciência diz, aqui tem uma coisa que se chama material genético, que é quem vai determinar cada proteína do corpo desse novo indivíduo. Então, quando eu pergunto quem fabrica o cérebro, é todo um sistema biológico fascinantemente complexo ao ponto de conseguir fabricar algo que supera os melhores supercomputadores que hoje se possa imaginar, inclusive na capacidade de aproveitar o espaço. Sim. Pois então, se eu vou até essa raiz e digo, bom, quando esse indivíduo foi concebido, dentro daí existem códigos. Sem os códigos é absolutamente impossível a sobrevida. Para cada espécie, para não existir o manual prevendo como que vai ser cada uma das
das condições, como que a memória de comportamento, como vai ter que ser o instinto para que ele consiga tomar atitudes de forma espontânea sem que ninguém explique como ele tem que fazer, né? Então, o fascinante é que se a gente puder, além de ver o carro de Fórmula 1 com toda a sua complexidade, conversar com os engenheiros que disseram por que eles colocaram cada componente, com que finalidade, me parece que aí a coisa se facilita, né? Sim. Não vi até hoje como é o mundo da combinatória de nucleotídeos para que o pintinho, quando está dentro, por ser pintinho, tenha que bicar a casca e depois utilizar o piado para chamar a mãe, para que a zebra, quando nasce, ela tem 20 minutos para ficar de pé e correr tão rápido quanto os seus congêneres para fugir do predador, para que o tecelão faça o nó dos ninhos da forma que tem que fazer, ou o João de Barro conheça exatamente a combinatória da lama para construir toda uma casa. E assim como isso, nós temos que entender de que ali já está, sim, um manual onde diz a base das nossas atitudes e que vai nos conduzir, e o fato de que nos conduza não nos sentimos denegridos por isso. Se entendemos de que assim funciona, é tanto quanto melhor. Então nós conseguimos perceber que existem na estrutura genética dois... Aí vem a pergunta, ao mesmo tempo dúvida, do seguinte: se nós entendemos que na estrutura genética vem os comandos para desenvolver uma estrutura biológica, sim, e também comportamental, isso, existe mais alguma outra linha de que a genética seja responsável além da estrutura biológica e comportamental? Não pelo menos até o meu alcance de observação e conhecimento, não. Eu acho que a maquininha que eu sou hoje, e não me sinto mal por me chamar de maquininha, porque é no bom sentido, né? Uhum. É no sentido mais puro e mais respeitoso. Para que eu conseguisse chegar até hoje, vou chegar a quase 70 anos, ao longo da minha vida, eu precisei de uma estrutura física que me ajudasse a me locomover, que o coração funcionasse bem, que o sistema, o aparelho digestivo funcionasse bem, fisicamente, correto? Que tudo isso funcionasse em harmonia. E ao mesmo tempo que eu tomasse as atitudes para que eu conseguisse seguir adiante sem tomar medidas equivocadas. Mas como não me sentir refém ou me sentir o produto de uma codificação genética, ou aceitar que assim o é? Claro, é um desafio de todos nós. Se a gente não aceita, tem esse direito. Eu não sou um ente biológico. Tá, tudo bem. A humanidade tentou e continua tentando criar um muro de Berlim entre nós, espécie, e o resto dos milhões de espécies. Será que essa é uma proposta correta? Será que esse é o caminho certo e da verdade? Porque o fato de que eu consiga desenvolver um pensamento aqui contigo me faz sentir superior, no bom sentido. Tipo, eu recebi um dom, né? O dom da linguagem, do desenvolver toda uma linha de pensamento aqui, compartilhando com tantas pessoas que eventualmente queiram nos acompanhar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O tema e a proposta do diagnóstico disto aqui é o seguinte: isso é fantástico. O problema é que nós temos que saber nos conduzir para que tudo que venha a acontecer seja realmente positivo e não o que está acontecendo agora. E aí, por que está acontecendo o que está acontecendo? É por um problema comportamental. Qual a dúvida disso? Né? Se alguém um dia diz vou declarar guerra, é uma atitude que ele tomou. Né? Mas hoje faço uma pergunta: se a genética ela determina o meu comportamento e constrói a estrutura orgânica que hoje sou eu, sim, sim. É correto pensar então de que o que eu chamo de consciência já é algo que existia antes ou no decorrer da formação da minha estrutura orgânica? Sim, sim. O que eu chamo de capacidade de pensar ou de ser o que eu
considero como eu, né, o indivíduo, Sim. ele existia em códigos da mesma Sim. maneira que o meu corpo também começou a existir depois da fusão do esperma com o espermatozoide, e aí começou a construir o organismo e já veio junto um monte de códigos comportamentais que determinam o eu. Sim. Então não tem livre-arbítrio. Sim. Então, filosoficamente, nós já falamos sobre Robert Sapolsky, Sim. que ele diz: nós temos zero livre-arbítrio. É um dos maiores neurocientistas do mundo e um dos maiores observadores de natureza do mundo. Porque se o cérebro responde a todos esses comandos que já estão escritos... Ele afirma que nosso livre-arbítrio é zero. Sim. E claro que nós temos que ter o direito, e mantendo o profundo respeito, eu digo... me permito pensar, eu sou da linha de pensamento seguinte: nosso livre-arbítrio não é zero, senão não estaríamos aqui. Eu não posso pensar que estarmos aqui seja exclusivamente comportamental genético, também não. Mas ele parte de uma base. Sim, total. Que é a genética. Total. Ele não afirma tanto a genética, mas sim que estuda muito o cérebro, a neurociência, e passou décadas indo para a África para estudar os babuínos. Então utilizou 2 métodos que me parecem fantásticos. Não é só o laboratório, mas também está em campo e vê o que cada um faz. Então, ele vê que são quase que atitudes quase que automáticas. Todas as reações de defesa, de alimentação, de sexualidade, de tudo que implica o indivíduo se manter vivo, e para tal especificamente como ele se comporta para se manter vivo e cumprir as funções biológicas, né? Não só se manter vivo, como ter um espaço para ele passar seus genes para frente também, né? Então, ele afirma que o livre-arbítrio é zero. Eu considero, como estava te comentando, que quero pensar de que uma vez que recebi ou que eu me preocupei ou que surgiram as ideias em mim, eu tomei uma decisão que não quero pensar que seja tão mecânica e genética como dizer: William, vamos buscar formas de dialogar e que esse diálogo possa estar ao alcance de todo mundo, concordando ou não, mas pelo menos passar essa ideia, né? Então, o que me interessa muito analisar é que o cérebro se formou a partir de um sistema biológico super estudado, super entendido hoje, e que ninguém ousa dizer: não, o sistema é outro. Me permito fazer um parêntese aqui que é muito interessante, porque obviamente existem várias linhas de pensamento sobre como isso tudo de tão complexo, de tão fantástico ocorre. Então tem gente que existe um criador. Existe o que hoje em dia é uma linha que se chama desenho inteligente. Sim. Tem um criador. Tem gente que não, é meu Deus, o Deus pelo qual eu tenho fé é o criador. Tem gente que eu sou totalmente materialista, ateu no último grau. Todos eles é o seguinte: o gene está lá. Sim. É um negócio muito interessante, porque ele, que a ciência diz hoje, ele te formou a partir da contribuição masculina e feminina, entrou um material que é daí que sai toda essa informação. E você pode dizer: ótimo, foi Deus que criou isso aí. Perfeito, atende sua fé. E outros não, foi uma composição química há 4 bilhões de anos que se combinou física, química, terra. E foi evoluindo. Sim. Também seja bem-vindo. Olha que coisa interessante, que não cria divisionismo, nem conflito, nem te obriga a você se afastar da forma como você visualiza, porque é tão complexo que é permitido que você pense da sua maneira e continue estando aí o quê? Uma estrutura genética que a partir de uma única célula vai formar um indivíduo com comandos que vai determinar cada detalhe da minha estrutura. Cada detalhe. Então, baseado nos seus estudos, o senhor percebe que tanto o organismo quanto a estrutura de comportamento que vem pela genética, elas são orquestradas pelo cérebro. Sim. Isso a execução, também não tem mais. A execução é orquestrada pelo cérebro. A toma de decisões, que talvez não seja tão
tão autônoma, mas aquilo que de forma muito mais primária, vamos dizer assim, a gente analisava que é o seguinte: pô, eu estou com sede. O que entrou aí? Uma adrenalina. Olha, seu organismo está pedindo água, se mexe e vai atrás da água. Se eu bebo um copo d'água e estou com sede, vai entrar o quê? O sistema hormonal que vai dizer: vou te dar dopamina para você sentir prazer. É o prêmio de você ter conquistado com sucesso um comando biológico. Não conseguir água, vai entrar cortisol. Estou resumindo, tá? Que é o estresse por não estar conseguindo isso que o meu corpo precisa para me manter vivo. Então, nossa vida funciona dessa maneira. Para cumprir as funções, vitalidade, vigor, transmitir os genes e proteger os genes, eu vou ter permanentemente entre esses elementos. Então, o neném, desculpa, o neném está chorando. Adrenalina. Opa, o neném está chorando. Vou cuidar dele. Ah, ele dormiu, está em paz. Vou sentir o quê? Dopamina. Quer dizer, que prazer que minha nova versão, da qual eu tenho orgulho, que eu estou disposto a defender até a morte, essa nova versão está bem cuidada. Continua chorando, está com febre, vomitou, cortisol. Enquanto não resolver, não vou receber o prêmio da dopamina. E, em resumo, todos nós passamos por isso. Mas aí diariamente. O cérebro, então, ele seria um gerenciador de todos esses códigos escritos na genética, e esse cérebro vai gerenciando a execução de cada um deles em determinados momentos e fases da vida. Sim, e creio que não há forma de negar isso, entendeu? Porque alguma coisa me conduz para que, em qualquer momento de função vital, eu receba o comando de que eu tenho que cumprir isso. Está com fome, procura alimento. Vá atrás do alimento. Se eu consigo alimento, sinto prazer, estou premiado por eu ter conseguido com sucesso esse desafio biológico, dos tantos que tem, que é muito complexo, óbvio, porque aí, como além de tudo isso, por sermos indivíduos, além de tudo isso, vivemos em sociedade. Então, aí entra a minha habilidade, a minha capacidade, ou como eu consigo me relacionar de um mundo hiper complexo com meus congêneres. Então, como eu consigo me inserir, se eu sou aceito ou se sou rejeitado, se eu consegui sucesso e sou admirado ou se não sou admirado, se eu consegui namorar a menina que eu gostei ou se ela vai me rejeitar. E tudo isso são emoções, mas que partem de um núcleo, partem de um tronco inicial que diz: as funções vitais são poucas e são fáceis de entender. Elas vão ramificar? Sim. Mas as funções biológicas são muito fáceis de entender. Todo ser que nasce, ninguém precisa lhe explicar. Ninguém precisa explicar para um cachorrinho que ele tem que se manter vivo e vai lutar pela vida. Já vem instintivamente em todos nós, né? E se ele é ameaçado por qualquer coisa, ele vai sentir medo, vai chorar, vai correr, vai se esconder, vai procurar a mãe. Isso é instintivo. Quando o cachorro começou a crescer, com 2 meses, entre os irmãos, o que ele faz? Treina a luta. Quem não viu isso já? Treina a luta. É instintivo, porque já estou me preparando, futuramente quando for grande, se eu tiver que lutar, já estou nessa fase de treinamento. É instintivo, né? E são comandos para quê? Para você se manter vivo. Se chegar um predador, você tem que está treinado para lutar. Ou se chegar um congênere seu que vai te agredir, você tem que estar preparado para se manter vivo. Eu te faço uma pergunta. Sim. Se nós consideramos, então, que o cérebro é um gerenciador de todos esses códigos que já estão escritos, né? O que nós chamamos de códigos genéticos. Isso. O cérebro gerencia e executa isso no decorrer da vida do indivíduo. Sim. É possível o caminho contrário, tipo, o cérebro está vivendo uma determinada situação aqui, aquele corpo está vivendo uma determinada situação e aquilo se torna um acontecimento, né? Acontece algo e aquele se torna tão forte que ele registra isso no código e passa isso para a geração, ou seja, a vivência dele, aquilo que ele experimentou, o cérebro capta aquela informação e joga no código. Também é uma via dupla. Olha, volta a informação. Pergunta é extraordinária.
E, de novo, é científica. O que acontece? O cérebro está aí, está perfeito. O indivíduo iniciou a vida, né? Então, estão os comandos básicos para a sua espécie. Cada espécie tem comandos de tudo, de alimentação, de sexualidade, de se defender, etc. Né? Mas existe o aprendizado, claro que existe. O que é? Uma experiência. Né? E o impressionante, o fantástico é que hoje em dia a ciência já prova, sem a menor dúvida, de que além do meu aprendizado, né? Eu saí agora e fui atravessar a rua, o carro quase me atropelou. Eu digo, opa, da próxima vez vou ter que prestar mais atenção na hora de atravessar. Incorporei um conhecimento, isso sim. Mas não só bastasse isso, como existe a incorporação, que tem um nome científico que todo mundo pode procurar também no Google, que se chama epigenética. Eu tive me atacou uma cobra e eu tive uma vivência com risco de morte. Meu comando cerebral disse: você tem que se manter vivo. Registrei uma ameaça iminente à minha vida. Impressionantemente isso se incorpora ao meu comando genético, que é fixo, e passa para novas gerações. Isso é uma coisa incrível, né? Isso é uma coisa incrível. Dizem onde não há aprendizado, existe a epigenética, hoje em dia está provada. E para quem pensa que não existe memórias de vidas passadas, isso é científico hoje. Tá? Quem tiver interesse, procura a epigenética e vai encontrar N trabalhos seríssimos, científicos, comportamentais, onde se prova, sem dúvida, de que existe sim transmissão de aprendizados ou de experiências para futuras gerações. Parece que esse aprendizado dura 2 ou 3 gerações, né? Mas qual seria a origem do manual? Olha, esse indivíduo descobriu uma ameaça que pode acontecer para a minha espécie, então é importante que ele passe essa informação para outros congêneres, para que, eventualmente, se tiver uma experiência similar, ele tenha uma defesa que se chama epigenética. Se incorporou à própria genética, ao próprio manual, né? Manual de uso, botei uma folhinha e disse, cuidado quando acontecer tal coisa, além da informação primária. Isso é ciência. Tá? E isso é comportamento. E por que a mim me absorve de tanto desejo de me aprofundar em tudo isso? Porque aí vamos levar a isso aqui. Daí posso tirar um diagnóstico. Ah, mas você me dá a solução. Não, calma, vamos tentar primeiro nos conhecer. Porque é que hoje em dia o problema não é a ciência. Todos os dias, todos nós temos acesso à informação de que a ciência está dizendo, gente, estamos indo mal. O aquecimento está pior do que parecia. A violência está aumentando. E por aí em diante. Poluição, etc, etc. A ciência está informando. Mas algo tá acontecendo de que isso não está se cristalizando em ações suficientes. Ações estão existindo, importantíssimas, mas não suficientes. Por quê? Porque nós comportamentalmente estamos errando em alguma coisa. Qual seria a outra explicação? Mas é possível considerar isso como um erro, sabendo que nós sempre vivemos naquela coisa, né? Eu tenho fome, eu vou correr atrás do alimento. Eu tenho sede, eu vou correr atrás da água. Eu não consigo ter input suficiente a pensar de que quando o planeta lá no futuro aquecer, aí eu vou me preocupar com isso. Então, não seria, na verdade, a nossa codificação de não ter essa preocupação com o aquecimento global, com qualquer coisa que afete o planeta, se não está me atingindo hoje? Super interessante isso, super interessante, claro. O que eu creio que aconteceu é que, pela qual eu tenho convicção, e vamos fazer um podcast exclusivamente sobre isso, de que, uma vez que o nosso cérebro aumentou proporcionalmente ao nosso peso corporal, né, nós chegamos a uma conclusão equivocada de que, por ter aumentado, tudo é alegria, tudo é coisa boa. E
Nós vamos fazer vários podcasts sobre isso, porque eu acho que um dos pontos do diagnóstico está aí, em que a gente extrapolou uma enorme quantidade de coisas. O princípio biológico de me alimentar está tudo bem, mas a forma como a gente se multiplicou demograficamente foge a tudo que a história natural conhece. A forma como nós temos sede de consumo foge a uma coisa natural de apenas sobreviver. Então tem muitas coisas que sim, assim meu desejo, e já conversamos várias vezes aqui, você fala, não, mas isso não atende uma função biológica. Se hoje eu estou com fome, tá bom, vou comer. Quero preservar, ter garantias, ter reservas para meu bem-estar, reservas materiais, sim. As abelhas guardam mel para um bom tempo, para ter uma reserva caso venham tempos adversos e ela tenha está perfeito isso, mas qual a medida? Então, hoje em dia, por exemplo, se não, vamos continuar tirando petróleo. Por quê? Porque me dá dinheiro. Isso é uma necessidade biológica. Em que medida? Então, o que nós precisamos dizer, se realmente somos racionais, e já tocamos isso e tocaremos muitas vezes, hoje em dia a humanidade diz, vamos viver tudo que temos para viver, e se acaba, que acabe. Esse é um caminho. E outros não. Somos realmente racionais? Será que a gente não tem como reconduzir nossas atitudes para que de fato, e não na teoria, mas de fato, consigamos o equilíbrio da pegada ecológica? Mas ser racional é uma construção do cérebro que obedece a comandos genéticos, então como que fica a racionalidade nisso se eu estou respondendo aos códigos? O primeiro ponto, eu acho que olha, eu fico muito feliz com suas perguntas, porque me vem assim, várias coisas. A primeira, qual seria a racionalidade? Saber separar claramente o que é sintoma do que é diagnóstico. Porque se estamos em uma situação de estremecimento, de risco, de ameaça de passar mal, nós temos duas coisas importantíssimas. Ambas são tão importantes uma com a outra. Então, no Rio de Janeiro, está chegando milícia, está chegando PCC, vamos aumentar o policiamento. Isso é tentar resolver um sintoma, correto? Uhum. Sim, e com isso temos milhares de coisas, né? Sim, estamos com problemas de espaço para as crianças nas escolas. Sim, vai construir mais escolas, mas está vindo mais crianças, então tem que saber a raiz dos problemas para depois atender os sintomas, atender as duas coisas, mas uma só, sem pensar qual é a base do que está nos acontecendo. Aqui está a folha da árvore, qual é a raiz dela, onde que está realmente o problema? E o problema é comportamental, não há como fugir disso, não há outra forma, porque o que significa problema comportamental? Quais são as atitudes que eu estou tomando, se elas estão certas ou estão erradas? E se eu me chamo de racional, eu tenho que dizer, tá bom, agora que eu conheci o problema, quem sabe, aí sim posso dizer, tenho orgulho de ser racional e vou corrigir aquilo que o diagnóstico me indica. Entendeu? Não sei se eu estou... Mas se o ser racional, que é um raciocínio do cérebro, e o cérebro está refém da codificação genética, ainda assim, a codificação genética que diz eu tenho que sobreviver, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, mas eu quero pensar de que o cérebro cresceu, eu também tenho capacidade, tenho que acreditar, entender de que eu tenho capacidade de esmiuçar os problemas para poder racionalizar, porque se dizer, não, se eu penso igual a um robô, não, então aí eu tô entrando num campo muito mais assustador. Digo, não, eu tenho como analisar o problema. Temos gente com inteligência de sobra. O problema é que todo dia a própria imprensa ela se dedica apenas aos sintomas. Teve feminicídio em tal lugar, houve chacina em tal lugar, fulano corrompeu, o outro roubou, o outro teve enchente em tal lugar.
E cuidado, que eu não queria ser mal interpretado, que eu estou criticando, só estou querendo abrir meus olhos e compartilhar, se abrir os olhos com os outros. Em nenhum momento, nenhuma dessas pessoas estão com uma atitude premeditada de fazer a coisa errada, mas eu estou vendo que são só sintomas. Chegou no hospital e se está com febre, então dá uma dipirona. Não, está com pressão, dá um remédio para a pressão. Está com dor de barriga, dá outro remédio. Se tá, mas o que está acontecendo com esse indivíduo? E eu sei que a medicina é racional, depois que tem o diagnóstico, agora já sei, vamos intervir, vamos aplicar o tratamento tal, e por esse lado vai se conseguir recuperar. Se a gente pensa que nós não conseguimos recuperar a terra, então estamos baixando a cortina e olha, não tem mais solução. Mas que é comportamental, não há como fugir, porque comportamental significa decisões tomadas sobre determinado tema. Sim. E essas decisões correspondem a pessoas que deveriam entender qual é o verdadeiro diagnóstico. Mas uma coisa que não ficou claro ainda para mim. Tá. O cérebro, ele se torna uma ferramenta da codificação genética ou um parceiro da codificação para que possa recondicionar determinadas informações que estão registradas no código? Qual é a atuação efetiva do cérebro para poder racionalizar situações, encontrar soluções quando está todo mundo só preocupado com o sintoma? Ou seja, ou o cérebro se torna refém da codificação? Sim, sim. O cérebro se torna refém, mas eu, sinceramente, do fundo do meu coração, por toda observação, sei que eu tenho os comandos, mas eu tenho como decidir sobre determinado comando ou não para o bem-estar do meu futuro. A gente conversou no primeiro podcast sobre o seguinte: como funciona as minhas emoções e as emoções de todos. Existem comandos que estão pré-estabelecidos. Perfeito. E em que consistem esses comandos? Vida preservada, vitalidade, passar os genes para frente, cuidar das novas gerações. A essência são esses 4 elementos para qualquer ser vivo, tá? Animal, principalmente. Tá, muito bem. Mas, quando eu vivo em sociedade, aí vai começar muitos desafios. Que vai dizer, dentro da minha sociedade tem regras. A minha sociedade, as regras são relacionamento monógamo. Veio o impulso porque achei que a menina é bonita. Eu tomando consciência de que eu tenho um impulso que é absolutamente biológico, vou dizer sim, mas a minha racionalidade, pô, minha mulher está lá cuidando de mim, preparando a comida, fazendo os afazeres da casa, então minha racionalidade me permite perfeitamente controlar isso. Sim. Me permite perfeitamente. Eu adoro tomar uma cachaçinha antes do almoço. Está perfeito. Começou a me dar vontade de tomar 2, 3, 5. A minha racionalidade é, isso aqui está errado. Você tem que utilizar seus métodos de controlar aquilo que não vai te fazer bem. E eu quero entender que isso é racionalidade. E se eu não consigo, existem recursos científicos para me ajudar a evitar de que eu me prejudique por eu não ter o controle racional sobre meus impulsos originais. Sim. Essa é a ideia. E essa ideia, assim como a gente, na vida da gente, todos o que chamamos de fraquezas ou de boa vontade, fraqueza é aquilo que eu não consigo dominar. Eu adoro açúcar e tomo e consumo açúcar e não consigo botar um freio de mão para esse impulso. Ou adoro fumar e não consigo controlar o cigarro. Ou adoro promiscuidade e não consigo pôr limite à minha promiscuidade. Ou jogo, ou quando não há controle, é porque eu primeiro tenho que tomar consciência. Uma coisa, o impulso está original e está te mandando. Comi um prato de macarrão, come outro. Comi 5. Você passou de 150 quilos. Se eu sei que tem um impulso biológico e se mantenha vivo, que fugiu do controle. Se fugiu do controle, eu pelo menos tomando consciência de que assim funciona, pelo menos posso olhar, isso aqui não está me fazendo bem. Já sei que todo mundo vai dizer isso, já conheço, né? Mas
se eu sei que ali já veio esse manual que vai me dizer para um monte de coisas como que será meu impulso, como vai ser essa adrenalina que vai me levar a tentar tomar uma atitude, que se eu a conquistei vai me dar dopamina, e se não conquistei vai dar cortisol. Esse mecanismo é o que leva todos os elementos psicológicos e psiquiátricos. Aí você vai dizer assim, claro que tem situações patológicas, mutações genéticas que levam a doenças psiquiátricas da qual não vou entrar em campo porque não estou capacitado para isso. Claro que tem. Sim. Às vezes são problemas sanitários, nutricionais no embrião que podem do que era para ser original. Por isso existe o genoma, o fenótipo e o fenótipo. Genótipo é aquilo que é meu padrão e que o ambiente externo pode alterar por falta de alimento, por doenças, por mutações genéticas. Não vou entrar nesse tema, tá? Esse tema não me cabe, não estou capacitado. Mas que eu sei que em condições normais a regra da vida é essa, e a partir daí, eu entendendo aí, vou saber como que estou reagindo perante determinada situação, porque estou conscientizando com uma amplitude de visão um pouco maior, eu tenho certeza que funciona assim. No podcast anterior falamos como influencia o comportamento genético nos líderes mundiais. E sim, porque ele às vezes, por boa fé ou não, se vê impulsionado por extrapolar milhões de coisas que vão acontecendo que nos conduzem ao caos, né? A ciência diz, não, isso aí está errado. Como que pode agora estamos com o problema do carbono? Aí que se propõe? Que os países ricos paguem os países pobres com dinheiro para compensar o carbono que eles estão extrapolando. Será que isso vai nos trazer realmente uma coisa positiva e um futuro melhor? É uma situação, né? É como que eu digo, vou andar na estrada que pode andar a 60 km por hora, vou andar a 140 e quando me chegar a multa, pago a multa. Sim, mas se mato alguém, depois eu vejo como... creio, William, do fundo do meu coração, que a forma de análise dentro dessa parte de como que a vida funciona, uma vez que se vê a coisa tão simples e que a partir daí vai acontecer as coisas, dá muito mais facilidade de entender, né? E não, me permito convidar que vamos fazer um outro sobre dependências e hábitos, que tem um vínculo muito estreito com isso que estamos falando agora, porque nada é separado, né? Sim. Muitas vezes vamos tratar de um tema, olha, o tema de grupos é interessante porque aqui se inclui, ou o tema de como a genética influi os líderes mundiais, também tem todo um entrelaçado de conceitos que vão se somando, né? ou se interrelacionando. A sua mensagem de hoje, então, é que o cérebro ele pode trabalhar em parceria com eu acho, não sei se seria o melhor termo, mas vai ser um parceiro da codificação. Não ser só uma ferramenta da codificação genética. Né? Sim, eu acho que o cérebro, inicialmente, ele, obviamente, é muito evidente, né? De que ele não chegou por geração espontânea na minha cabeça. Ele não chegou. Vou perguntar como que ele chegou e qual a sua finalidade é o ABC de nos analisarmos sobre comportamento. Como ele chegou? Chegou por códigos que indicaram cada proteína de cada neurotransmissor, de cada neurônio, de cada componente. Cada proteína vem com um código específico que já está pré-estabelecido. Tá, muito bem. E aí que o fascinante do comportamento, né? O que está inserido aí? Regras que são evidentes, que são gerais para todo mundo animal, quer dizer, te mantenha vivo e passa seu gene para frente. São universais e que são específicas para cada espécie. Cada espécie tem sua regra e que todo mundo segue piamente. Então é muito fácil de entender por esse lado e não vejo a forma de refutar
ou de contestar. Mas ainda assim, se alguém diz, não, você está errado, perfeito. Mas eu não vejo de que maneira alguém me convencer de que se o bichinho nasceu rato, ele vai já automaticamente se comportar como rato. As abelhas, eu estudei abelha há muito tempo, né? É incrível. É uma larva que fica encapsulada, é operculada depois, faz a polpa, nasce. Ela, no momento que nasce, sabe qual a sua função dentro da colmeia. Ela vai cuidar das outras larvas, depois vai ser limpador, depois vai manter a temperatura da colmeia. Depois vai começar a sair para, se chama as pecoreiras, a buscar alimento. E as abelhas que estão na idade nem muito velhas, nem muito novas, são as que tomam as decisões dentro da colmeia. Tudo isso aí é absolutamente automático. Sim. A vida das vespas é uma coisa incrível. Aí, às vezes digo, olha que coisa interessante, chega uma mosca aqui, está me perturbando. O tamanho do cérebro de uma mosca, da cabecinha de alfinete, eu não consigo ganhar dela, nunca consigo pegar. Olha como que os movimentos que ela instintivamente está fazendo. E eu, por que eu senti vergonha? Eu tenho movimentos instintivos. Mas se eu aceito humildemente que eles existem, vou ser um cara muito mais evoluído do que me sentir. Não, eu sou autônomo, eu decido tudo na minha vida. Isso aí que o Álvaro está falando não cabe, eu sou ser humano, então isso não cabe. Pois eu te digo que cabe, porque tem N provas de que isso assim funciona, desde o mais simples, né? Como a gente comenta, estou com fome, vou comer, faço de forma automática, mas será que não é melhor, além do automático, entender qual é o sistema? O sistema é adrenalina, dopamina ou cortisol, e isso para tudo na vida. E vamos falar sobre a adicção e por que isso está ligado ao que estamos falando agora, né? Perfeito. Mas vamos pensar se o cérebro se gerou sozinho ou quem é que fabricou o cérebro. Vamos pensar se o carro de Fórmula 1 se produziu sozinho ou se alguém disse, não, cada componente vai ter coisa. E ele é fruto do quê? De que primeiro se inventou a roda. Da roda passou a bicicleta. Da bicicleta passou para o triciclo. Aí veio o Henry Ford e disse, não, agora vamos fazer uma coisa mais elaborada até chegar no carro de Fórmula 1. E a finalidade deles é deslocar com eficiência, com estabilidade, com freios bons, com a máxima eficiência. Nós não somos muito diferentes. Nós estamos com um supercomputador, mas sabemos que ele vai nos mandar ideias, ou comandos, ou normas, ou atitudes, ou propostas. Se você, pô, aquela menina é bonita, então começa todo o sistema hormonal. Eu quero namorar com ela. Isso, se o sucesso final é uma dopamina altíssima. Se um sucesso não chega, é o cortisol de não ter cumprido com especificamente essa função que estava pré-estabelecida, né? Perfeito, que bom. Quero aqui, poderíamos estender muito esse assunto e propagando mais essa informação, mas eu quero, já chegando no nosso tempo, encerrar esse 4º episódio, agradecer pela sua companhia até aqui, e agradecer a você, Álvaro, por compartilhar esse pensamento, esses conhecimentos que você foi adquirindo no decorrer desses anos, e espero contar com você para o próximo episódio, o 5º episódio. Perfeito. Enfatizar, mesmo pecando por ser excessivamente insistente, no máximo respeito por todas as opiniões, né, sobre tudo que já se descobriu. Não há em nenhum minuto, em nenhuma letra, em nenhuma palavra, um conceito de exclusão, mas sim de somar, né? De encontrar isso aí. Porque às vezes na simplicidade entendemos um pouco melhor as coisas, e entendendo melhor é o único caminho para saber se existe um rumo ou se existe uma solução, ou pelo menos saber o que está acontecendo de fato, para eu ter uma visão mais clara, né? Mais transparente e mais lúcida da nossa realidade, né? Perfeito. Que bom. Muito obrigado. Grato, imensamente grato. Excelente. Cada dia um grande abraço para vocês, né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.